Olá a todos! Continuando as videoaulas do curso Internacionalização da Educação Superior, Teoria e Prática, neste vídeo abordaremos sobre o setor a qual eu faço parte, Divisão de Gestão de Informação. Bem, meu nome é Bruno, sou assistente administrativo na Sinter e com formação em administração universitária, tenho o privilégio de atuar em uma área cada vez mais estratégica, que é a gestão da informação no contexto da internacionalização. Então, nosso objetivo hoje é apresentar os principais pilares, as atividades que realizamos diariamente e como vocês podem acessar os serviços e também, quem sabe, auxiliar na gestão da informação internacional. Para começar, vamos falar um pouco sobre os pilares da DGI. A essência da divisão, ela atua como se fosse um hub para tudo aquilo que se refere a dados e informação sobre internacionalização da UFSC. E nosso principal objetivo aqui na divisão é, de forma resumida, transformar dados brutos em conhecimento acionável. Então, o primeiro e o mais fundamental pilar é a coleta e curadoria de dados. Significa coletar, selecionar, avaliar e armazenar as informações. E isso não apenas no nível burocrático, trazendo a essência da curadoria mesmo, para garantir que nós teremos dados sempre relevantes e preciosos. Na parte prática desse pilar, a gente trabalha com os dados um aspecto bem amplo e diversificado. Então, por exemplo, estudantes de graduação que estão em mobilidade. Então, desde o momento que o estudante da UFSC ele sai para fazer uma mobilidade no exterior, ou os estudantes do exterior de universidades parceiras vêm, tudo isso gera dado, tudo isso é registrado no sistema. Diferentes sistemas, seja CAGR, CAPG, que são os principais, e não apenas eles, temos também outros sistemas que dão apoio aos sistemas principais, como, por exemplo, o CIARI, o Sistema de Convênios Internacionais, ou também o de Incoming de Outgoing da Sinter. Todos esses sistemas te coletam desses bancos de dados. Não só estudantes de mobilidade, como estudantes regulares, nacionais e internacionais. A gente também trabalha com dados do ADRH para trabalhar a questão dos servidores internacionais, a mobilidade desses servidores também. A gente trabalha com dados SIGPEX, sejam dados de pesquisa que envolvem parceiros internacionais. Ele abrange um espectro bem amplo e diversificado da coleta de dados. Falando agora um pouco sobre o segundo pilar, transformação em conhecimento estratégico. Então, o que significa isso? O objetivo crucial é o tratamento dessas informações de múltiplos bancos de dados. A gente precisa trabalhar elas para algum fim, transformar em conhecimento para ser utilizado de forma estratégica para o tomador de decisão. E aqui eu trago um exemplo prático, que foi o edital do CAPES Global, o edital que substituiu o Print CAPES. Nós tivemos que coletar dados e transformar esses dados em conhecimento para poder montar a proposta da UFSC, da rede da qual a UFSC é líder para o edital. Outro exemplo prático é a utilização desses dados para embasar uma política institucional, se renova ou não renova um acordo de cooperação. Isso também inclui, de forma mais específica, seria o suporte a rankings e relatórios. A gente trabalha com alguns rankings internacionais, que eu vou mostrar em seguida, e também a gente elabora relatórios para alguns órgãos federais, como, por exemplo, o MEC, quando o MEC solicita dados dos alunos FECG, o MRE também, às vezes solicita dados, ou o IPEA, com o relatório COBRAD, na qual eu explico em seguida a questão dos rankings. O RUF é um ranking nacional, ranking universitário Folha, e alguns relatórios que a gente participa, que é do MEC,
Aqui eu trago um exemplo básico, que é o índice geral de recursos, mas a gente trabalha com outros, na parte de internacionalização, outros relatórios específicos. Também temos o COBRAD, que é a Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional. Esse é um relatório na qual a gente auxilia o IPEA a criar uma nota técnica de coleta de dados para esse relatório das universidades federais. Esse relatório ele já existe em outros órgãos federais há bastante tempo. E agora é novidade nas universidades federais. Em relação aos rankings internacionais, né, o THE, o ranking do QS, que são duas empresas que trabalham com a mesma proposta, e o Webometrics aqui, que ele é um ranking que eu trouxe como exemplo, mas é um ranking que ele utiliza dados da internet. O THE tem um ranking mundial, o World University Rankings, tem um ranking específico que a gente trabalha, que a gente participa, é o Latin American University Rankings. Tem aqui a questão do Interdisciplinary Science Rankings e Rankings by Subject. E o QS tem rankings também parecidos. Né? Também tem o World University Rankings, tem o Latin America e the Caribbean, tem o Rankings by Subject e tem aqui o Sustainability Rankings, que é um ranking de sustentabilidade. Falando especificamente desse ranking de sustentabilidade, ele exige que a gente preencha dados que não são dados especificamente internacionais, mas são dados voltados para a sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vai se ampliando, né, e não só dados internacionais, mas dados que apoiam relatórios de rankings internacionais. Então, quais são os desafios nesse aspecto? Né? Tem o desafio da coleta de dados, da confiabilidade dos dados e do uso estratégico dos dados. Então, sobre a coleta dos dados, os rankings eles exigem dados de diversos setores da universidade. Tá? E nós, da Cinter, a gente vai trabalhando e coletando esses dados. E os últimos anos eles foram bem desafiadores. Alguns indicadores importantes eles não foram preenchidos por falta de dados. Alguns setores não tinham esse dado mensurável no momento. Então, buscando uma solução, nós elaboramos um ofício para a CETIC. Aí já surtiu efeito, a gente já conseguiu criar aí novos relatórios no CAPG. Também a gente está trabalhando aí um dashboard interno para poder nos auxiliar na coleta de dados. Sobre a confiabilidade dos dados, a gente tem uma desconfiança, e essa desconfiança dos dados, porque dado em certo momento, quando a gente colhe do sistema, ele é um número. Passando alguns meses, o mesmo dado se transforma em outro número. Isso ocorre principalmente no processo de finalização de estudantes de graduação. E nós percebemos isso com os alunos do PEC-G, principalmente os alunos do segundo semestre que têm os dados atualizados no sistema de forma tardia, porque internamente o processo burocrático para a finalização dos alunos internacionais do PEC-G ele é um pouco maior do que os alunos regulares nacionais. Então, o que acontece na prática? Os dados não são contabilizados. A gente está trabalhando também em conversa com a CETIC, com o DAI, para a gente poder minimizar essa situação. E aqui sobre o uso estratégico dos dados. Né? Então, os rankings internacionais, eles, apesar de ter um viés, principalmente para as universidades públicas e gratuitas, o resultado deles, dos indicadores, comparando com o contexto brasileiro e latino-americano, ele pode ser estratégico para uma tomada de decisão. Essa análise estratégica dos rankings que a gente está começando a fazer é uma oportunidade para que a gente desenvolva políticas institucionais baseados nos indicadores que já são contabilizados pelos rankings internacionais. Aqui eu trago exemplo aqui de um gráfico boxplot. Esse gráfico aqui ele traz o contexto das universidades do Brasil, da América Latina e mundial. A UFSC ali é o ponto vermelho. Se for verificar essa linha vertical, ela é separada em 4 partes. A UFSC no contexto Brasil está entre os 25% melhores. No contexto da América Latina, entre os 75% mais próximo da mediana, que é 50%. E no contexto mundial, próximo de 75%. A gente tem um quarto pilar, que é o pilar de promoção da transparência. E nesse pilar a gente trabalha
a ideia de trazer a transparência dos dados e das ações de internacionalização da UFSC para a comunidade. E de que forma a gente faz isso? Através do site da Sinter. Aqui a gente tem uma versão aqui, um botão de transparência, e aqui vai encontrar o link para o observatório da UFSC, e esse observatório tem módulos de internacionalização, que são módulos que a gente trabalhou ao longo dos anos para trazer os dados de internacionalização para a comunidade. Então, a gente tem aqui uma sequência de 3 páginas com os dados de acordo de cooperação, de estágios internacionais, de estudantes internacionais regulares, incoming, mobilidade de servidores, outgoing e servidores internacionais. O próximo passo é criar os módulos da pós-graduação, que seriam os de incoming de pós-graduação e do outgoing de pós-graduação, além dos estudantes internacionais regulares de pós-graduação. Tá? Então aqui, só a título de exemplo, que é um gráfico aqui, um infográfico de intercâmbios por instituição de ensino. Então a gente pega os acordos de cooperação e faz uma relação dos estudantes que utilizam o acordo de cooperação para incoming e outgoing, então sua mobilidade. Então, por exemplo, aqui a Universidade do Porto é a universidade que a gente mais recebe estudantes incoming, que a gente mais envia. Mas a Universidade do Porto é a instituição que a gente tem mais artigos ou documentos científicos publicados na base de dados Scopus. A gente também tem uma seção de relatórios de atividades, então seriam os relatórios de atividades da Sinter, desde 2016 até 2024. A gente tem um calendário de atividades da Sinter, então esse calendário aqui, ele traz mapeado aqui as atividades que a gente tem, são atividades regulares que a gente tem durante o ano, né, que é preenchimento de relatórios, abertura de editais, capacitação. Esse último item aqui, que seria a comunicação que a gente faz com a comunidade. Então, a comunidade que não se sentiu contemplada no observatório ou no relatório de atividades pode solicitar aqui os seus dados, né, desde que respeitem a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Esses são os dados que nós administramos, que a Sinter administra. Então, aqui tem algumas exceções. Estes são os pilares principais da Sinter, da DGI, da Divisão de Gestão de Informação. Mas a gente também trabalha com outras atividades que elas não estão aqui inseridas nesse pilar, mas elas também são igualmente importantes, que seria o mapeamento dos processos internos da Sinter, tá? Com o objetivo de fazer uma manualização dos processos, e também o acompanhamento, planejamento estratégico da Sinter. Então, a gente elabora e acompanha o planejamento estratégico. Seria uma junção das ações, objetivos, ações e métricas do PDI da UFSC, da gestão de risco, do plano de gestão de risco da UFSC e também plano interno, né? Todos esses três, eles criam o planejamento estratégico da Sinter, na qual a gente faz aí o acompanhamento. No site da Sinter, eu convido a todos a explorar os recursos que eu mencionei aqui e a utilizar nossos relatórios. Finalizo por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Contem conosco para as suas necessidades de informação. Se tiverem dúvidas, precisarem de dados específicos, temos aí o formulário. Também podem utilizar o fórum, curso, tá? E não nos hesitem em procurar aí nos nossos contatos aí, no WhatsApp e e-mail. Muito obrigado, gente.